paz do Senhor, povo de Deus. Eu quero meditar sobre uma palavra aqui com vocês, que é uma coisa muito linda. Aqui no capítulo 28 de Isaías, diz aqui: será castigada a impenitência de Efraim. E ele sai falando que a soberba dos bêbados da terra de Efraim e tal, o exército vai ser destruído, e fala várias coisas, né? Aqui, ó, contra os habitantes de Jerusalém, tá vendo? E Deus vai dizendo, né? Porque todas as mesas estão cheias de vômitos e não há lugar sem imundícia. E ele está falando, a quem pois se ensinaria o conhecimento, né? E ele está falando, ó, preceito sobre preceito, regra sobre regra. Mas aqui, ó, o povo não quer mais obedecer, é isso que ele está falando. Não quer obedecer a Deus. E Deus diz aqui, ó, este é o descanso, dai descanso ao cansado, aqui. E este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Assim, pois, a palavra do Senhor será preceito sobre preceito, regra sobre regra. Isso é Deus dizendo que vai vir um castigo, né? Sobre o povo dele. E aqui embaixo ele diz assim: porque a cama será tão curta que ninguém se poderá estender nela, e o cobertor tão estreito que ninguém se poderá cobrir com ele. É versículo 20. E mais na frente aqui, no versículo... Então, aqui é que começa o mistério. Deus é grande em sabedoria. Então ele diz, né? Porventura lavra todo dia o lavrador para semear? Ou todo dia suca a sua terra? Ele está dizendo assim, isso quer dizer assim, todo dia ele precisa limpar a terra para semear, para plantar? Claro que não, né? Limpou uma vez e já vai plantar. Então isso aqui, porventura, quando já tem nivelado a superfície, ou seja, quando já tem limpado, não espalha o endro, não semeia o cominho, ou seja, não lança nela o trigo, né, as sementes. Mas aqui, pois o Senhor, o seu Deus, assim o instrui devidamente e o ensina. Glória a Deus. Aqui começa a sabedoria de Deus. Deus falou no começo do capítulo 28 sobre os castigos. E aqui está dizendo, Deus é grande em sabedoria. Deus ensina aquele que obedece a ele. Está dizendo, Deus ensina os homens a trabalhar. O problema é que os homens não querem, de Efraim não querem servir ao Senhor. E ele está dizendo aqui, porque o endro, que é uma erva, né, não se trilha com instrumento de trilhar, nem sobre o cominho se passa a roda de carro, mas com vara se sacode o endro e o cominho com pau. Aí diz aqui, acaso é esmiuçado o cereal? Aí ele diz, não, o lavrador nem sempre o está debulhando, nem sempre está fazendo passar por cima dele a roda do seu carro e os seus cavalos. Também isso procede do Senhor dos exércitos. Ele é maravilhoso em conselho e grande em sabedoria. Então essa palavra é muito linda. Ele está dizendo aqui que Deus ensina os homens a plantar, a semear, e muitos homens não querem agradecer ao Senhor. Muita gente hoje em dia, contextualizando para hoje, é assim. Só que aqui também tem outro sentido, né? Que está dizendo assim, o lavrador nem sempre o está debulhando. Ou seja, tem hora que Deus trabalha na nossa vida como se fosse assim, para limpar, né, o cereal. E ele precisa debulhar o cereal, o trigo, o arroz. Então, nem sempre ele está, nem sempre estamos passando pela moinha de Deus. Deus também dá descanso, Deus também dá alívio, é isso que ele está falando. Nem sempre está fazendo passar por cima dele a roda do seu carro e os seus cavalos. Ou seja, o que eu entendo aqui é isso, que Deus ele tem um alívio no deserto, ele tem uma mesa no deserto. Deus ele tem um oásis, né? Para que a gente possa descansar até que acabe o período de deserto, o período de prova. Porque a prova não é para sempre, o deserto também não é para sempre. Então Deus, ele, através dessa palavra, ele está dizendo que ele é grande em sabedoria. Se a gente precisa de sabedoria, a gente tem que pedir a ele. E ele está dizendo aqui que Deus vai nos ensinar a fazer a sua vontade, para que a gente possa sair do deserto, para que a gente possa se livrar desse período
de debulha, né? Esse período de ser trabalhado por ele. Como tem um capítulo que diz também, se não me engano em Jeremias, né? Que diz assim que ele pisa o barro. Então tem hora que Deus ele precisa debulhar a gente como faz com trigo. Tem hora que ele precisa nos pisar como ele faz com barro. Não é o barro, ele, o vaso, né, quando tá fraco, ele se quebra na mão do oleiro. E Deus é quem refaz o vaso, faz dele um vaso novo. Então essa é a palavra que Deus colocou no coração para nós, amém?